Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Wilmar Sattler César, da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, aqui na cidade de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, país Portugal, Europa. A DEF é a sigla, né? A fundação foi fundada e está sendo dirigida pelo nosso presidente, pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos aí em mais de 7 países e quase passando de 30 igrejas, em 13 anos apenas. Estamos chegando do Brasil, depois de 35 anos de ministério pastorado ali, vamos fazer 36 anos de ministério pastoral esse ano. Trabalhamos 35 anos no Ministério Tabernáculo, na região sudeste do Brasil, mais uma igreja também no nordeste, desculpa. E agora estamos aqui fazendo a obra do Senhor aqui nessa região oeste de Portugal. E nós estamos aqui ministrando as aulas do curso de especialização bíblica. Nós estamos falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, nosso CEC, que é o seminário aqui da ADEF, e também pelo Seminário Bereshit, que é a nossa instituição de ensino, criada em 1992 no Brasil, que já formou mais de 500 obreiros para a obra do Senhor. As nossas aulas é do curso de Pentateuco, Gênesis. Essa matéria é chamada Sodoma e Gomorra. Essa é a segunda aula. Na primeira aula, fizemos o levantamento do nome Sodoma, do nome Gomorra, e quantas vezes aparece, e hoje vamos detalhar um pouco os detalhes daquela cidade. Essa cidade chamada Sodoma, né? Nós encontramos em Gênesis capítulo 13, versículo 13, a segunda citação. A primeira é quando fala os limites de Canaã. A segunda citação aparece lá, logo que nós temos a opção ali, depois que Abrão retorna do Egito, nós vamos encontrar então, desce para o Egito sem ordem de Deus, é um dos erros de Abrão, né? Nós já falamos isso na matéria chamada Abrão e Abraão. E nós encontramos então que logo depois disso há uma contenda entre os pastores de Lote e de Abrão, e eles resolvem se separar, e ele vai então escolher pelos olhos, nós vamos ver isso depois em aulas próximas, ele escolhe as campinas do Jordão, onde a cidade parecia um jardim do Senhor, parecia o jardim do Éden, tão florido, tão verde, né? Tão viçosa aquela região. E ali, logo depois que ele faz essa opção por Sodoma, que foi armando as tendas até Sodoma, Lote, diz a primeira vez aqui sobre um detalhe da cidade. Gênesis capítulo 13, versículo 3. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui nós temos a primeira característica dessa cidade. Diz aqui texto que os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Se nós fizermos uma exegese aqui desse versículo, nós vamos verificar que a palavra maus é isso mesmo, ruim, desagradável, etc. Mas a palavra grande aqui, que é gadol, não aparece aqui no texto. A versão colocou grande, mas o vocábulo hebraico que está aqui é meod. Meod quer dizer extremamente, excessivo, é uma expressão idiomática mostrando magnitude ou grau. Ela excede a palavra grande. Grande é muito pouco para falar o que é meod. Grande é gadol. Gadol é grande. Mas meod é muito... Então eles eram pecadores excessivos. Pecadores em extremo. Extremamente pecadores. Por quê? Porque eles faziam algo anormal. Eles deixaram os homens, deixaram os costumes de possuir as mulheres e foram possuir homens. Aí nós temos o princípio do homossexualismo aqui. Já em Gênesis capítulo 13, versículo 13, esses homens eram extremamente pecadores, eles ultrapassavam o limite das normalidades, excessivamente. Então, a primeira característica que nós encontramos nessa cidade é que os homens eram maus, então existia um caráter maligno, e ao mesmo tempo eles eram extremamente pecadores, quer dizer, pecando contra aquilo que era uma coisa contra o que Deus tinha criado. Deus criou macho e fêmea. A genitália masculina encaixa perfeitamente na feminina. Não é feito macho para macho, nem fêmea para fêmea. Então nós encontramos a primeira característica dessa cidade aqui. Mas a Bíblia vai dar mais características dessa cidade se nós procurarmos pelas citações da palavra Sodoma no texto bíblico. Vamos começar com Deuteronômio 32, 32. As uvas de Sodoma eram de fel, com cachos amargosos. Uma referência negativa. Uva é uma coisa deliciosa, doce, né? Adocicada. Aqui dizendo que era fel. Então, aquele ambiente daquela cidade era esse ambiente de coisa amargosa. Em Isaías capítulo 1, versículo 10 e capítulo 3, versículo 9,
cita que a cidade era de poderosos, que não se importavam em publicar seus pecados e não dissimulavam. Eles pecavam e faziam isso publicamente. A gente vê isso no texto quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, em Sodoma, né? Não é Gomorra, que eles avançaram pela porta de Ló, querendo, exigindo que Ló trouxesse aqueles anjos que tinham chegado ali, para que eles abusassem sexualmente dele no meio da rua. Então eles pecavam e não tinham vergonha de cometer seus pecados. Eles não dissimulavam, eles não tentavam tapar o sol com a peneira, como diz o mineiro. Eles pecavam e publicavam seus pecados. Jeremias 23,14 diz: cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores e não se convertem à sua maldade. Então aqui nós temos mais características. Eles, além de terem relacionamentos homossexuais, têm também heterossexuais. Eles fazem adultérios. É uma sociedade do pode tudo, né? Eles se casam, porque Ló chegou a dar suas filhas em noivado para futuro casamento, e Jesus disse que eles casavam e eram dados em casamento, mas eles não respeitam o matrimônio. Eles cometem adultério livremente, né? É o poliamor, como está aí nos dias de hoje. E além disso, eles publicam esses atos, não dissimulam, não escondem, né? Eles são extremamente e excessivamente pecadores que cometem atos contra a direção e a ética de Deus, né? Que Deus criou. São falsos, fortalece as mãos do malfeitor, que já dizia lá que ele era maus, em Gênesis 13:13, aqui repete que ele era maus, caráter maligno, e não converte de maldade. Lamentações 4:6 cita o pecado de Sodoma, repetindo o pecado descrito em Gênesis 13:13. A iniquidade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Nunca amparou o pobre necessitado, diz Ezequiel 16:49. Disso nós ficamos sabendo pelas próprias palavras de Jesus. Ele citou como foi nos dias de Lote, né? Nos dias de Sodoma e Gomorra. Eles compravam, vendiam, plantavam, edificavam, né? Eles comiam e bebiam. Então está mostrando o quê? Tranquilidade, próspera, né? Fartura de pão. Eles têm um consumo de alimentação, né? Tudo normal, a normalidade. A soberba daquele povo, eles são soberbos, orgulhosos, arrogantes. E continua Jesus citando que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra e mais tolerância para eles, porque eles, do que aquela cidade de Ai de ti, Betsaida, Ai de ti, Corazim, Ai de ti, Cafarnaum, que não teriam, no caso, recebido os discípulos quando foram enviados por Jesus. Está lá em Marcos 10, Marcos 6, Mateus 10 e Lucas 10. Jesus também disse que haveria menos rigor para os habitantes de Sodoma do que para Cafarnaum, Mateus 11. Se 1 Pedro 2,6, Pedro, irmão de André, discípulo de Jesus, relata a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzida a cinzas, para exemplo aos que vivem impiamente. Então, mais uma característica, eles viviam impiamente. Iniquidade é o que tinha ali. Eles pecavam e continuavam pecando no mesmo modelo. Não havia conversão, arrependimento, não havia, né, nenhuma mudança de mente. E Judas, capítulo 1, versículo 7, penúltimo livro da Bíblia, cita que as cidades de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas haviam se corrompido e ido após outra carne. Quer dizer que abandonaram o costume natural, como diz Romanos capítulo 1, os homens abandonando o uso natural de possuir as mulheres, passaram a possuir homens. Então é contra a natureza que Deus criou. Isso é uma afronta para Deus. É dizer, Deus criou a coisa errada. Em vez da pessoa, do macho, procurar a genitália feminina, ele está procurando o órgão excretor feminino ou masculino, que é contra a direção do que Deus criou. Então, indo após outra carne, a homossexualidade, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena e o fogo eterno. Então, nós vimos aqui, nessa aula de hoje, outras características, ou as características daquela cidade, Sodoma, especificadamente, que foi a cidade onde estava morando Lote, sobrinho de Abraão, filho de Arã, e vimos que essas características são todas detalhadas pelas páginas da Bíblia, nas suas 49 ocorrências da palavra Sodoma. Essa é a aula de hoje, vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.